cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra começa com um convite que tem em vista cada um de nós. Um convite de Deus pelas bocas do profeta Isaías, mas que não foi só para o povo daquele tempo. Esse convite é para nós. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Levanta-te e acende as luzes, porque chegou a tua luz. E essa luz é Jesus. Nós estamos no tempo do Natal. A solenidade da Epifania encerra esse tempo, e somos hoje convidados a, mais uma vez, a contemplar o mistério do Natal, que é a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo, ou da palavra, a palavra que se faz carne e habita entre nós, como nos revela São João. E hoje, Jesus se revela como Salvador às nações. Jesus, que é Rei dos Reis, que é Deus, e quem representa as nações é um grupo de pagãos que vem ali da região da Pérsia. Segundo aqui o Evangelho, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Um grupo de magos. Esses magos não eram bruxos, não, nem eram pessoas que astrólogos, né? Também não eram astrólogos. Eram pessoas sábias, tinham a sabedoria, conhecimento daquele mundo, se destacavam
certa posição social. O Evangelho não fala de reis, mas o Salmo já anuncia com profecia os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer seus presentes, seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer oferendas e tributos, os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servir. Esse é o Salmo como uma profecia. Portanto, baseado nesse Salmo, a gente diz que esses magos eram também reis. Aqui não fala do número 3. O número 3 também pela mesma tradição da igreja, pelos 3 presentes, representando os 3 presentes que trazem, ouro, incenso e mirra. Nós recebemos. O importante, o central aqui, é que esses magos representam todas as nações pagãs, porque Israel esperava o Messias, mas eles achavam que o Messias era um privilégio deles, um privilégio de um povo que se sentia eleito por Deus. E Jesus vem nos mostrar que a salvação não é privilégio de um grupo, nem de um povo, nem de uma nação, não é propriedade particular. A salvação é dada, é dom, é graça a toda a humanidade. Jesus vem para salvar a todos. E essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Levanta-te, acende as luzes, porque chegou a tua luz. Os magos fizeram isso. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eles saíram, colocaram-se a caminho. Eles que não conheciam o Deus Criador de todas as coisas, o Deus vivo, mas Deus falou com eles. E eles tiveram a sensibilidade de ver no sinal da estrela um anúncio de Deus, um projeto de Deus. E eles viram que nesse projeto estava envolvida uma criança que é rei, que acaba de nascer. Então, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Com o nascimento de Jesus, Jesus vem até nós. Jesus faz esse caminho. Jesus assume nossa condição humana. Ele se coloca ao nosso nível, assumindo a nossa condição humana. Mas também Jesus espera que nós façamos o caminho até Ele, ir a Jesus. Os magos fizeram o caminho para ir aonde Jesus estava. Seguiram a estrela. Hoje, a estrela para nós que nos conduz a Jesus é Maria. São santos que são luz para nós, que refletem a luz que é Jesus. Tantos santos, numerosos santos. A própria igreja é estrela para nós. A igreja, não membros isolados. A igreja é comunidade, é comunhão. Mesmo que seja um bispo, se ele falar isoladamente, não é a igreja que está falando. A igreja só fala na comunhão, na unidade. Portanto, a doutrina da igreja é estrela para nós. A palavra que Jesus nos deixou é a estrela que nos guia. Fazer o caminho, ir a Jesus. Esse é um processo
que todos nós devemos fazer. E nesse processo de seguimento de Jesus Cristo, nós temos que ter discernimento. Vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Porque existem projetos de Deus e projetos do mundo. No mundo existem muitos caminhos. Qual caminho devo seguir? Os magos chegaram no momento que eles tiveram que decidir. Encontraram alguém que representava o mundo. Claro que Jesus veio salvá-lo também, mas esse alguém que Herodes, ele não quis se colocar do lado de Jesus, ao contrário, ele queria matar Jesus, ele ficou incomodado com Jesus, com o nascimento de Jesus. Aqui diz o Evangelho, né? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, quer dizer, também as autoridades religiosas do tempo, também eles ficaram perturbados com o nascimento de Jesus. E Jesus nasceu para eles. E veja, as autoridades do tempo que conheciam a palavra, até sabiam em que lugar Jesus ia nascer, mas não deram importância, ignoraram, ficaram perturbados. Herodes continuou a sua vida representando o caminho da morte, porque ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, quando soube que os magos voltaram para casa e não passaram por Jerusalém. Discernir qual o caminho a seguir. Os magos souberam interpretar, tiveram a sensibilidade de escutar o que Deus quer, qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus, e seguir o projeto de Deus. E o projeto de Deus é ir a Jesus, é seguir Jesus Cristo, seguir o caminho que é Jesus. Esse caminho aqui é a luz. Ninguém de nós podemos ser luz se não deixamos ser iluminados por essa luz que é Jesus. Nós só refletimos a luz de Jesus, porque Jesus é a luz. Nós somos só reflexos. E refletimos como? Em nossa vida, em nossas ações, em nossas atitudes. E que não é de uma hora para outra que temos atitudes cristãs. Nós estamos aí num processo de conversão, mas devemos levar a sério esse processo de conversão. E o mínimo o início do nosso processo de conversão é estar no caminho, seguir Jesus Cristo. Esse processo vai se aprofundando no serviço à igreja, no serviço à comunidade, e a gente vai amadurecendo o nosso testemunho do dia a dia como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Ter discernimento nas escolhas, que nossas escolhas não sejam escolhas do mundo, não seja a escolha do caminho do pecado, não seja a escolha da morte, mas ao contrário, o caminho de Jesus, que é o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da salvação. Os magos tiveram esse discernimento. Eles não voltaram para dizer a Herodes, que disse uma palavra bonita: ide e procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Veja, coisa bonita. Nós podíamos pensar assim: olha, Herodes está se convertendo, né? Então eu vou voltar, quero fazer uma coisa boa, vou dizer onde está Jesus, para que também ele vá lá se encontrar com Jesus. Mas qual era a intenção de Herodes? Era realmente adorar a Jesus? Não. Então, nem tudo que parece é. A gente não deve se iludir com palavras bonitas,
com aparências, devemos buscar a essência. E para isso dá tempo. Discernimento exige de nós tempo. Todo discernimento. E numa comunidade em que nós não vivemos a nossa fé sozinhos, nós vivemos a nossa fé em comunidade, é discernir a vontade de Deus para a comunidade, o projeto de Deus para a comunidade. Uma comunidade não é chamada simplesmente para ser comunidade de enfeite. Uma comunidade tem uma missão, uma comunidade carrega um carisma, não para si, mas para a igreja. E aí esse carisma deve ser luz. Esse carisma não é para ser enterrado, não é para colocar embaixo da mesa, embaixo da cama, para ser escondido, mas é um carisma para brilhar, para ser luz. E aí, qual é o carisma? E como viver nós esse carisma como comunidade? Preciso de discernimento. E só temos discernimento da vontade, se é a vontade de Deus ou é a vontade do homem, quando nós nos colocamos em oração, quando nós adoramos o Senhor. Veja que uma atitude dos magos aqui hoje é adoração, adorar Jesus. Ter atitude de adoração, atitude de oração, adoração. Jesus é a fonte de todo o nosso saber. É Ele que guia a nossa vida. O nosso destino está nas suas mãos. Discernimento, discernimento. Qual é o caminho a seguir? Esse discernimento tem que vir do alto. Tem que ser a ação do Espírito Santo. Quando Pedro vai dizer quem é Jesus, né? Quem dizeis vós que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus vai dizer para Pedro? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, para dizer, você é um homem. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Mas não foi uma revelação humana, essa revelação não é humana, é o vosso Pai que está no céu que revela o que está dizendo. Ter a revelação do alto, a orientação do alto, a direção do alto, a direção de Deus. Para isso precisamos de discernimento. Aí nós podemos aprender dos magos, né, que foram conduzidos por Deus, deixaram de ser conduzidos por Deus, não pelo mal, não seguiram o caminho da morte, não seguiram o caminho do representante do mundo, mas foram ao objetivo. Eles saíram do Oriente para encontrar o menino, que é Rei dos Reis, que é Deus. Por isso que eles adoraram. Adora-se somente um Deus. Também os pagãos adoram Deus. É um Deus minúsculo que os pagãos adoram. Pode ser uma pedra. Eles adoram aquela pedra, mas é um Deus. Aqui queria adorar a Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo. Já não é mais um Deus com letra minúscula, aqui é Deus com letra maiúscula. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorar. Ter foco, não sair do caminho, não ser desviado por qualquer aparência, não ser desviado por palavras bonitas, buscar o essencial, ter foco na vida. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas e a gente começa a ter sonhos, devaneios e atirar para todo lado e a gente ainda não faz nada. É preciso ter foco, é preciso deixar-se guiar pela estrela que é a igreja, a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. A gente vai tendo foco, né? Depois, chegando ao destino,
mais uma vez, vemos aqui, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Viram. Era uma criança como qualquer outra, mas é preciso olhar com os olhos da fé. Assim como eles tiveram a sensibilidade de ver na estrela, que a estrela anunciava o nascimento de uma criança importante, eles viram a grandeza de Deus naquela criança. Uma criança como as outras, pequena, humilde, frágil, necessitada de cuidado, mas eles veem nesta criança Deus, o Rei dos Reis, ajoelharam-se diante dele e o adoraram, e ofereceram presentes, e o presente correspondia à vida daquela criança, que ela era, a sua missão. Ofereceram incenso, reconhecendo que essa criança é Deus, a divindade dessa criança. Ofereceram ouro, reconhecendo a realeza dessa criança, é o Rei dos Reis. Ofereceram mirra, reconhecendo que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos irmãos e irmãs, é a Jesus que vamos. Deus nos fala a todos nós através de sinais. Deus nos conduz. É preciso ter essa mesma sensibilidade dos magos. E não busquemos sinais grandiosos, não busquemos espetáculos. Nós vemos uma sociedade que gosta de espetáculo, até na igreja mesmo. Padres que gostam de pular para chamar a atenção. E quando a gente busca espetáculo, Deus fala nas pequenas coisas, nos pequenos sinais. O grandioso não está naquilo que vem, né, com muito barulho, com muito movimento. O grandioso de Deus está no pequeno. O grandioso dos magos é olhar para esta criança e enxergar a grandeza de Deus. Isso é grandioso. Olhar para o pequeno, para o simples, para o humilde, para aquele sinalzinho que ninguém dá importância, ver, aqui está a mão de Deus, a grandeza de Deus. Isso é grande. E jamais Deus virá até nós em ações espetaculares, barulhentas. Jesus, Deus, se manifesta na nossa vida, está do nosso lado, nos mete na humildade, assim como é Jesus na Eucaristia. O que de grandioso tem Jesus na Eucaristia? Humanamente falando, o grandioso está na nossa fé, no olhar da nossa fé, de ver no pequeno, no simples, no sem significado para o mundo, a grandeza de Deus. E assim possamos aprender dos magos, possamos fazer o caminho, deixar o caminho do mundo, o caminho de morte, e seguir o caminho que os magos seguiram, o caminho novo que encontraram, o caminho de Jesus. Jesus, caminho, verdade